Tá, Tá? E essa é bonitinha. Ó, tu que dizes que trabalhas por Jesus, dá um balanço no teu modo de viver. Se de teus lábios brotam flores de esperança, se só transmitem fé, amor e confiança, se os decaídos te escutam comovidos, sei que teus lábios sim trabalham por Jesus. Ó, tu que dizes que trabalhas por Jesus, dá um balanço no teu modo de viver. Se tuas mãos servem de amparo ao ancião, se pra criança representam proteção, se dos leprosos já cuidaram com amor, as tuas mãos assim trabalham por Jesus. Ó, tu que dizes que trabalhas por Jesus, dá um balanço no teu modo de viver. Se as pegadas que tu deixas no caminho podem servir de bom roteiro a teu irmão, se algo disso tu fizeres com fervor, as tuas mãos assim trabalham por Jesus. As tuas mãos assim trabalham por Jesus. As tuas mãos assim trabalham por Jesus. E faz a prece pra gente? Quem? A Justine. Ah, Não, obrigada. Bonitinha, bonitinha. Mas se não obrigado, já valeu de pressa. Para mim já valeu. Eu faço, pode deixar. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso amigo, amigos espirituais, coordenadores deste trabalho, pedimos mais uma vez a proteção e o amparo para este estudo desta noite, para a evangelização, que Jesus, que esses amigos espirituais possam nos intuir, para que possamos fazer um trabalho de qualidade, de acordo com os ensinamentos do Mestre. Que neste momento, Senhor, estejamos todos com os nossos pensamentos elevados, com as nossas mentes atentas, para podermos absorver bem o ensinamento, mas principalmente que possamos colocá-lo em prática. Sendo assim, Senhor, pedimos permissão para dar início aos trabalhos desta noite. Fica conosco hoje, agora e sempre, nos envolvendo em seu abraço fraterno. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós temos a Rayane voltando, né? É, feliz. Mais ainda. De estar voltando. Tava com saudade de todas vocês, da Justine, das meninas também, né? Eu vi a aulinha lá da Sara, eu pude ver o rostinho delas ali. Eu falei, nossa senhora, gente, quanto tempo que eu não. Deve ter havido algum problema lá de internet de novo, porque elas sempre entram, hoje não entraram. Exatamente. Mas, gente, obrigada pela oportunidade, pela acolhida aí de novo na equipe. Estou aí para que vocês precisarem de mim. Assim, eu estou um pouco reduzido os meus horários, mas, né, sempre que eu puder estar participando, estarei aqui. Então, tá bom. Além dos meus dias, né? Além do dia que couber a mim, a aulinha. Aí a Wanderleia vai começar aí, Wanderleia? Posso colocar? Pode. Eu vou falar então, começando, né? Então, Justine, você lembra de mim? Não. Não? Ah, então, meu nome é Rayane, né? Me apresentando aqui de novo para você. Então, estou aqui para a gente poder conversar um pouquinho hoje, a gente e todo mundo, as tias todas, né? Não sei se vocês ainda chamam de tia ainda, mas eu sou... Quem assistir depois também, né? Porque tem as crianças... como é que chama? A Leonara está assistindo, o André está assistindo depois. Exatamente. A gente está passando no grupo e eles estão assistindo e até fazem atividade. Isso, ótimo. Então, eu escolhi um tema hoje para a gente conversar que, a princípio, quando a gente vai falar, você pode pensar assim, nossa, mas isso é uma coisa de adulto, porque a gente vai falar sobre ética. Você já ouviu falar essa palavra? Fez até assim já? Não. Não?
Então, quando a gente fala ética, a gente acha que é uma coisa assim muito difícil. Fala, nossa, mas isso não é coisa para criança, né? Isso não é que a gente vai ensinar para criança. Mas quando a gente terminar hoje a nossa aula, você vai ver que é uma coisa para todo mundo. A palavra às vezes pode ser difícil, desconhecida, mas quando você vê o que ela significa, você fala assim, ah, mas se eu soubesse que isso era ética, isso eu já sei há muito tempo, né? Então, a gente vai começar com um videozinho sobre isso e depois a gente vai contar uma história e vamos conversar, tá bom? Meninas e meninos, preparem sua imaginação. Vamos contar uma linda história a vocês. Na verdade, é uma aventura muito legal e todos vamos poder participar. Ah, então tá. Vamos começar? Há muito, muito tempo já existiam as famílias. Essas famílias foram se juntando e formaram as comunidades. E para as crianças conviverem e aprenderem juntas, foi criado um lugar muito especial, as escolas, até que surgiu uma brilhante ideia. Cebolinha, Cebolinha, eu tenho um plano incrível! Peraí, quem tem planos incríveis aqui sou eu! Shhh, me escuta, Cebolinha! E se a gente encontrasse um jeito de deixar todo mundo mais próximo? A família, a comunidade e a escola? Ideia maravilhosa! É exatamente isso que eu ia dizer. Mas como faremos isso? E foi assim que eles descobriram o programa Um por Todos e Todos por Um, pela Ética e Cidadania. Que legal! Mas o que seriam essa ética e cidadania? É exatamente isso que nós vamos aprender. Assim como muitos outros assuntos como democracia, participação, transparência e muito mais. A ideia ficou tão grande, que foi preciso criar um montão de materiais, inclusive digitais, um mais legal que o outro. Mônica! Oi! Olha só o que prepararam pra gente! Caderno de estudante, revistas, jogos, passatempos, histórias em quadrinhos, vídeos, manual do professor! Olha, e tem tudo na versão digital também! Para computador, tablet e celular. E sabe onde estão todos esses materiais? Onde? Eles estão no site Educação Cidadã da CGU, na plataforma ABAMEC e disponíveis também para impressão. Que demais! Imagine o quanto vamos aprender juntos! Professor! Ah, é? O professor vai fazer um curso à distância para conhecer o material e entender como aplicá-lo aos estudantes. Então é isso, turminha. Prepare-se, vem muita coisa legal por aí. Calma, ainda não acabou. Olha quem fez questão de dar as boas-vindas a todos vocês. Nosso querido Maurício de Souza. Olá, eu sou Maurício de Souza, o pai da Turma da Mônica. Sejam bem-vindos ao programa Um por Todos e Todos por Um pela Ética e Cidadania. Eu convido todos vocês a iniciarem uma jornada de conhecimento pelo caminho da ética e cidadania. E para ser um bom cidadão, é preciso ser ético. Isso tem a ver com as suas atitudes e como você se relaciona consigo, com as pessoas, com o patrimônio público e com o meio ambiente. Cidadania significa educação, honestidade, respeito ao próximo e às leis e interesse pelo bem da comunidade. Juntos, podemos construir um mundo melhor para todos. Então, vamos lá? Um por todos e todos por um. Olá, pessoal! Hoje a nossa história é sobre ética. Era uma linda manhã e a menina estava indo para a escola quando o Cascão chegou todo preocupado. Pessoal, quem aí fez o dever de casa? Eu fiz. Eu também. Todo mundo tinha feito, quer dizer, quase todo mundo. Alguém pode me emprestar o dever para copiar? É que eu fiquei jogando videogame e esqueci de fazer. Não, Cascão, eu levei a tarde toda fazendo o meu. Copiar o dever dos outros não é ético. Muita gente faz isso, ninguém vai saber. Não importa os outros. Nós temos sempre que fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Eu também queria jogar, mas obrigação em primeiro lugar. Aí fiz a lição. E foi aí que a turminha lembrou ao Cascão que ética é fazer o que é certo em qualquer situação, conforme as regras da sociedade. Só vocês estão cegos. Eu vou falar a verdade para a professora. Cascão. Viram só? Agindo com ética e pensando no bem de todos, a sociedade funciona com mais harmonia. E a Justine? Justine,
Agora, e aí, Justine? Eu acho que esse ficou um pouquinho mais fácil. O que você achou? Para a gente falar o que é ética. O que a turminha da Mônica falou que... O que é ética? Que o Casca não tinha feito o dever de casa. Desculpa, fala de novo, por favor, que eu estava colocando o fone aqui. Fazer o dever de casa, como é que é? A gente o Cascão não tinha feito o dever de casa e ele queria copiar o dos outros colegas dele. Exatamente. E aí, o que eles falaram? Isso é uma coisa... Isso é ético? A gente fazer isso? Não. Então, a ética é a gente fazer o que é certo. Então, quando a gente fala assim, nossa, isso não é ético, significa que não é certo, entendeu? Então, às vezes é uma palavra que você vai falar, nossa, que difícil isso, eu não sei o que é ético, mas a gente sabe sim. Porque a gente sabe o que é certo e o que é errado, a gente não sabe? Sim. Então, e a gente tem que tentar fazer sempre o que é certo, não é? Uhum. Isso aí. Agora, a gente vai contar uma história também, uma outra história de uma criança também, que estava numa situação que ele ficou, ai meu Deus, o que eu devo fazer agora? Será que eu faço o que é certo ou eu vou fazer o que é errado? Então vamos ver essa historinha agora para a gente falar mais um pouquinho sobre o tema hoje da nossa aula? Ô Justine, então, só para a gente poder ir conversando, qual que é o tema mesmo da nossa aula hoje? Ética. Isso, ética. Ó, vamos lá agora falar sobre... Agora foi. Foi. Então, ó, Justine, a gente vai falar sobre o valor da ética. Então, é o Tiago, que é o menino da nossa história hoje, que é o nosso personagem principal. Ele vai aprender com o pai dele sobre o valor da ética. Pode passar. Pode passar. Tiago tinha 11 anos e frequentemente ele ia pescar num cais próximo à casa de campo da sua família. A temporada de pesca de carpas estava proibida para que elas reproduzissem e só seria liberada no dia seguinte. Mas ele e o pai saíram no fim da tarde para pegar tilápias e dourados, cuja pesca era liberada. Então, só para a gente entender, tem uma época do ano que os peixes reproduzem. Então, a gente não pode pescar determinadas espécies de peixe, porque senão a gente atrapalha a reprodução, entendeu? E a carpa era esse peixe que não podia pescar, porque estava na época da reprodução. Vamos lá. O Tiago amarrou uma isca e começou a praticar arremessos, provocando ondulações coloridas na água. Logo, as ondulações tornaram-se prateadas por causa do efeito da lua nascendo sobre o lago. Tava ficando de noite, Justine? Tava? Na nossa história? Já estava aparecendo a lua, né? Então, assim, já estava escurecendo. Quando o caniço vergou, que é a linha lá, a vara de pescar, ele soube que havia algo enorme do outro lado da linha. O pai olhava com admiração enquanto Tiago habilmente puxava o peixe. Finalmente, com muito cuidado, ele levantou o peixe exausto da água. Porque o peixe, quando a gente fisga ele, ele fica lutando lá com o pescador, entendeu? O pescador tem que ter uma paciência, uma habilidade ali para conseguir tirar o peixe da água. Era o maior que já tinha visto, mas era uma carpa, cuja pesca só era permitida na temporada. E aí, hein? O que será que o Tiago fez? O Tiago e o pai, eles olharam para o peixe tão bonito, as guelras para trás e para frente, sob a luz da lua. O pai acendeu um fósforo e olhou o relógio. Eram 10 da noite e faltavam 2 horas para a abertura da temporada de pesca, né? O pai olhou para o peixe, depois para o Tiago e disse: o que será que o pai falou, hein? Você tem de devolvê-la à água, filho. Mas papai, reclamou Tiago. Vai aparecer outro peixe, disse o pai. Não tão grande como este, respondeu Tiago, quase chorando. O menino olhou à volta do lago. Não havia ninguém. Olhou novamente para o pai. Você acha que... O que ele fez, será, hein, Justine? Será que ele pegou o peixe? Não sei. Não sabe? Vamos ver se ele foi ético. O Tiago, pode passar. Mesmo sem ninguém por perto, Tiago sabia, pela clareza da voz do pai, que a decisão não era negociável. Ou seja,
a decisão já estava tomada, ele ia ter que obedecer, né? Devagar, tirou o anzol da boca do enorme peixe e o devolveu à água escura. Feito isso, Tiago imaginou que jamais veria um peixe tão grande como aquele. Ele ficou muito triste, Tiago, e devolveu a carpa para a água. Pode passar? Isso aconteceu há 30 anos. Hoje, Tiago é um arquiteto de sucesso. Então, já tinha passado 30 anos depois desse dia que ele estava pescando com o pai dele, né? E ele teve que devolver o peixe para a água. A casa de campo do seu pai ainda estava lá. E ele está lá. E ele leva seus filhos e filhas para pescar no mesmo cais. E ele estava certo. Nunca mais havia conseguido pescar um peixe tão maravilhoso como daquela noite, tanto tempo atrás. Mas ele sempre vê o mesmo peixe repetidamente, todas as vezes que depara com uma questão de ética. Porque, como seu pai lhe ensinou, a ética é simplesmente uma questão de certo e errado. Praticar a ética que é difícil, mas é preciso agir corretamente, mesmo quando alguém não está observando. Faríamos isso mais facilmente se nos tivessem ensinado a devolver o peixe para a água, porque teríamos aprendido a verdade. Não é uma história sobre como tivemos a oportunidade de não cumprir as regras, mas sobre como fizemos a coisa certa e ficamos fortalecidos para sempre. Então, o que a gente aprendeu com o Tiago e o pai dele agora? Que mesmo que não esteja ninguém olhando para a gente, se existe uma regra, essa regra tem que ser cumprida. Então, se a gente quer agir com ética, a gente tem que cumprir a regra. Não é porque a gente não tem ninguém que está observando a gente que a gente vai fazer a coisa errada. E os ensinamentos que a gente aprende com os nossos pais, com os professores, com qualquer pessoa que esteja ali disposta a ensinar alguma coisa para a gente leva aquilo para o resto da vida. Porque o Tiago, 30 anos depois, quando ele já era um adulto, já estava formado, era um arquiteto, ele ainda lembrava daquele dia que o pai ensinou para ele que a gente tem que ser ético, a gente tem que seguir as regras. E para a gente viver melhor na nossa cidade, na nossa escola, na nossa casa espírita, é muito melhor quando todo mundo segue as regras, não é? Não fica mais fácil? Então, é isso que a gente veio ensinar hoje. Você quer falar alguma coisa? Alguém quer complementar aí e me ajudar? O problema é que, às vezes, é comum, né? A gente começar a pensar em como a gente tem interesse pessoal na coisa, o que a gente faz? Cria alguma desculpa para aquilo parecer ético. Sim. Né? Olha, Justine, porque é exatamente como eu comecei falando. A gente vê umas palavras, assim, umas coisas que a gente acha que são, nossa, isso é coisa de adulto, isso não é coisa de criança, mas não. Né, igual as crianças, elas já têm que conviver com esses conceitos, né? A gente sabe o que é certo e errado, mas então a gente sabe o que é ético e o que não é ético, né? Então eu acho legal a gente trazer um conceito diferente. Hoje você aprendeu uma palavra diferente que você vai, né, lembrar disso e levar isso depois para o seu dia a dia. Pode colocar o outro vídeo? Pode, né, para a gente encerrar, porque a gente também nem vai ter muito tempo mais. E hoje em dia a gente... tá de flauta hoje. Olha! A gente toca flauta. Vai tocar pra gente depois? Uma apresentação para nós, né? Depois ela vai fazer a apresentação final. Qual é a lei da corrupção? Ganhar, vencer a qualquer preço. Não importa se o outro vai se dar mal. O importante é se dar bem. Furar fila, lucrar no troco, sair sem pagar a conta, falsificar as notas da escola, até mesmo contar umas mentirinhas. Afinal de contas, o único ser humano com sentimentos e ideias que merecem ser respeitadas é você. Na real, você é a única pessoa que existe no mundo. Quanto vale a sua consciência? Normalmente, quando as pessoas cometem atos que vão contra aquilo que elas acreditam e agridem os outros gratuitamente, elas perdem o sono. Mas isso é apenas o começo.
Quando você trai a sua consciência, acaba ficando com vergonha de si mesmo, além de se sentir sem graça na frente dos seus amigos e acabar se fechando em um mundo solitário e egoísta. Uma bola de neve. Pequenas pisadas na bola um dia podem se transformar em grandes problemas para você e até se transformarem em desvio de caráter. Quando esse dia chega, você perde a confiança dos seus amigos e das pessoas mais próximas. Ninguém mais se relaciona com você por amizade, apenas por interesse. O problema é que chega um dia em que ser seu amigo não importa mais e você não pode mais contar com ninguém. O problema é bem maior. Você deve estar se perguntando, em um país tão corrupto, onde muitas vezes milhões de reais vão parar na conta de gente corrupta, por que dar bola para detalhes tão pequenos da minha vida, que muitas vezes nem são tão ruins assim? Opa! A corrupção existe em muitos níveis, e em nenhum deles ela é boa. Nem nos governos, nem nas empresas, nem nas escolas. E muito menos no seu dia a dia. Ser honesto é a única maneira de dizer não à corrupção sem ser hipócrita. Tá na sua. O Brasil é um dos países campeões em corrupção. É responsabilidade de todos os brasileiros mudarem esta situação. E é você e cada um de nós quem tem que fazer a coisa certa. Você já sabe o que fazer. Pense. Reflita. Quais são as suas atitudes? Elas são importantes de verdade? Lembre-se, a sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam. Os seus aliados. Os movimentos sociais são uma forma da sociedade se organizar em busca de maior qualidade de vida. Eles podem ser de muitos tipos e lutar por várias causas importantes. Outro grande aliado seu e dos seus amigos é o Ministério Público da sua cidade. Isso. Que aí vai entrar numa outra questão ali agora. E aí, gente, para a gente encerrar, porque o vídeo falou sobre ética, mas falou também sobre corrupção, mas não é o tema da nossa aula aqui hoje. E a gente não pode deixar de falar, de forma alguma, do nosso modelo ético, né? Que é o nosso maior modelo de ética, que é o nosso irmão Jesus. Porque se a gente quer saber se uma coisa é certa ou errada, a gente tem sempre a resposta no Evangelho de Jesus, nas palavras de Jesus, nos ensinamentos que ele deixou para a gente. Então, expandindo isso, né, para além das nossas atitudes do dia a dia, a gente tem sempre que lembrar de Jesus e se espelhar nas ações dele e, né, estudar o Evangelho, porque assim, a partir do momento que a gente estuda, a gente conhece mais ainda o que é certo e o que é errado, e melhor a gente pode colocar isso em prática, né? Então, o Espiritismo traz muito vivo isso para a gente, né? A vida de Jesus, o Evangelho e todas as passagens, ele é o nosso modelo aqui na Terra, né? E a gente tem que sempre se espelhar nele, porque é a pessoa mais ética que já passou por aqui é Jesus, com certeza. Então, ele é o nosso modelo e é o que a gente sempre deve buscar, né, na nossa vida. Com certeza. Né? Deu para entender, Justine, direitinho? Aham. Isso, que a gente tem que fazer o que é certo, o que é, né, sempre o que é certo. E aqui a gente na Casa Espírita, a gente não está dentro da Casa Espírita, né? Mas nós estamos trazendo a Casa Espírita para as nossas casas, né? E os ensinamentos. A gente está sempre ensinando as passagens de Jesus e trazendo as coisas que Jesus fez, porque aí a gente vai saber o que é certo e o que é errado, né? Se alguém quiser me ajudar aí, complementar alguma coisa, gente, à vontade. Eu acho que ficou bem claro, sim, foi muito bom. Foi bem legal. Rapidinho. Ficou bem claro. Ótimo. Inclusive, aquele videozinho do Cascão, eu vou passar para os meus alunos. Porque quando eles fazem a avaliação, um escreve uma burrada que não tem como. 3, 4, a mesma burrada. Quer dizer, o que você percebe aí, né? Cascão, a ética e dançou. Vou passar para eles ver. Essa aula tem que estar para eles.
É Nossa isso aí. Senhora. Ótimo, muito bom. Foi muito bacana a sua aula, Rayane. Gostei Ah, muito. que bom, assim, eu preparei meio rápido, mas assim, eu vou aperfeiçoando depois, trazendo mais coisa. Não dá para trazer muito conteúdo, né, nesse tempo, mas aí dá para a gente, pelo menos, Conversar alguma coisa. É isso Tá aí. ótimo. Você quer propor a sua atividade agora? Mas eu acho que não. Assim, porque também não vai dar tempo de fazer, né? Não sei. Não, mas acho você que... propõe, depois ela faz e põe no grupo. Ah, então tá. Então coloca a figurinha aí pra gente poder ver as atitudes. É mais voltado para a escola, né? Gente, às vezes tá meio pequenininho, mas é o seguinte. Seria, né, para recortar as figuras e colar nas duas colunas, o que pode e o que não pode na escola. Então, o que é ético e o que não é. A primeira figura aí, gente, que tá meio ruim, mas parece que é alguma coisa. Deixa eu ver. Ela tá. A menininha tá brincando, né? Ela tá sozinha aí brincando. Eu acho que é isso. É isso que vocês estão conseguindo ver também? A segunda é a criança, uma tá mordendo a outra, né? O primeiro quadrinho, o segundo é uma criança mordendo. Isso aí. O primeiro ela tá brincando ali sozinha. Então, beleza, isso a gente pode fazer na escola. Segundo, morder. De jeito nenhum. O terceiro, eles também estão brincando e dividindo, compartilhando ali um brinquedo. Isso também é uma coisa legal da gente fazer. Na última e na quarta, ela está pedindo para participar, o que também é uma coisa legal, porque a gente está na escola, o que a gente tem mania às vezes de fazer? Sai falando, não respeita, se tem alguém falando, o professor está falando alguma coisa, a gente vai logo falando, interrompendo. Então a gente tem que pedir para participar e esperar a nossa vez. Depois, parece que o menino está gritando, né? Porque ele está com a mão na boca e isso, sim, que também não é uma coisa legal. O próximo está chutando o colega, que também a gente não pode fazer de jeito nenhum. No outro, ele está cuidando, então isso é legal. Aconteceu alguma coisa, caiu, machucou, está precisando de ajuda, vamos cuidar do colega também, vamos estar junto ali cuidando. Que também é o que se repete na última figura, que é a questão do cuidado, da gente estar junto, da gente ajudar o nosso amigo que está passando por alguma coisa, né? Então, a gente pode recortar depois, colorir e colar nos dois quadrinhos, o que pode e o que não pode ser feito. A gente pode propor para as crianças fazer alguns desenhos nesse sentido, né? Isso, o que pode e o que não. Copiar pegar em algum lugar. Isso. Figuras e colocar depois postar para gente. Ótimo. O que pode e o que não pode. A folha, né? O que é ético, o que não é ético. Em qualquer situação, né? Isso. Porque isso aí não pode ser que está na escola ou não, de qualquer maneira não pode ir em lugar nenhum. Né? Em lugar nenhum, exatamente. Então é isso aí, gente. Obrigada pela participação de todo mundo. E, né, espero ter acrescentado alguma coisa, mas a gente sempre aprende alguma coisa, né? E uma coisa que eu acho que eu queria falar, mas assim, mais voltado para nós evangelizadores, é o seguinte: a gente às vezes esquece. Eu agora estou trabalhando no Ministério Público lá com a promotora, e a gente esquece que tem muitos programas, assim, ou do Ministério Público, esse último vídeo mesmo, eu acho que é da Controladoria Geral da União, que é da CGU, que tem vários programas legais que a gente pode levar isso, ou para a casa espírita, ou para a escola, que muitos são professores também. Então eu acho bacana isso também. Tem muito material, muita coisa que a gente desconhece, né? Que eu acho que é legal. E pode até ser adaptado, né? Isso. Esse da Mônica foi muito legal. Deve ter outros, né? Deve ter, com certeza. Vou pesquisar, achei bem legal o da Mônica. A Mônica, as crianças gostam muito, meus netos são doidos com a Mônica. A Mônica realmente... Maurício é divertida. Muito divertida, né? E dá para você falar, por exemplo, que a Mônica também faz algumas coisas que não são muito éticas, né? Sim, vamos lembrar que ela pega aquele coelho e fica batendo nos outros, né? Isso aí. Entendeu? Então é legal. O Cascão não toma banho.
Isso. Madões, tá? Tá ficando no exemplo, não. Tá? São coisas assim, pequenininhas, né? Que a gente fala, isso daí não é ético, não, hein, gente? Então é isso aí, gente. Obrigada, boa noite para todo mundo. Não, nós vamos fazer a prece, né? Não, eu sei. Depois a gente despede, né? Faz serotina para nós? Faço sim. Deixa eu só organizar aqui. Vamos lá. Senhor Jesus, espiritualidade boa e amiga, mentores espirituais, nós só temos que agradecer por esse momento, eu falo que é um momento mágico, onde nós encontramos bons pensamentos, onde a gente está com bons pensamentos, onde a gente tem boas palavras, onde a gente comunga num único pensamento, pensamento voltado para o bem. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, obrigada pela noite de hoje, para que possamos ser éticos em tudo que nós formos realizar em nossas vidas. Graças a Deus, que assim seja. Vai ter flauta ou não? Vai ter flauta, Eugênie. Juju, toca uma música pra gente na flauta. Muito bem, parabéns. Parabéns, Justi, parabéns. Música ao vivo hoje. Noite feliz, que lindo. Muito parabéns, feliz, Justi. Adorei, gente, adorei. Gente, ó,